e jerimum? É, né? Mandioca e jerimum. Ó, aqui já vimos, então, só para ver a diferença. Uma gíria é de cantor de rap, é de jovem. Um jargão é um linguajar mais técnico, é o do médico, tá? Apareceu o jargão, você sabe o que é. O linguajar caipira, tranquilo, todo mundo tira de letra. Sempre diz assim, aparece uma tirinha lá e diz assim, pertence a um linguajar caipira, usa variação linguística. Essa linguagem que vai estar no Enem. Isso está aqui por um motivo. O Enem vai trazer charges, tiras, historinhas em quadrinhos, vai trazer muita imagem para vocês. O que vocês têm de lembrar? Que os textos podem ser verbais e não verbais. Por que está aqui essa tirinha? Só para lembrar. Este texto mistura as duas linguagens. Mas um desenho é linguagem? É óbvio que é linguagem. Uma placa é linguagem, um sinal de trânsito é linguagem, uma figura é linguagem. E às vezes o aluno liquida com a alternativa porque diz assim, linguagem não sei o que é lá. Não, isso é linguagem. Ali diz assim, ó, não verbal. Desde que entrei no Twitter, tenho a impressão de que as pessoas estão me seguindo. Tá, então vou trabalhar com essa ideia. Sempre no Enem, para o mesmo texto, podem surgir muitas questões. O texto permite todo tipo de questão. O que eles vão querer saber? Vão querer saber o recurso linguístico. Esses nomes, eu peguei a prova do Enem 2012 e fui lendo assim, ó. Questão tal, questão tal, questão tal, questão tal. E fui só pegando os nomes. Só pegando os nomes que apareceram. E não consegui dar conta de todos. De todos os nomes que o Enem colocou na prova do ano passado. Que o aluno tem de saber. Até porque não daria tempo de trabalhar com todos esses nomes. Polissemia. Ele vai dizer, qual é o recurso que foi utilizado neste texto? Qual é o recurso de língua que foi utilizado neste texto? Para a ironia, para o humor, e aí vem esses nomes. Polissemia, ironia, homonímia, crítica, personificação, antonímia, denotação. Vários vocês dão conta, acho eu que da maioria. Polissemia, vários significados. Sempre que uma palavra tem muitos significados, por exemplo, naquela tirinha anterior, que ele disse assim, ó, desde que eu entrei no Twitter, eles estão me seguindo. Esse seguindo é polissêmico. Tudo bem? Porque ele traz mais de um sentido. Tudo bem? Porque a palavra seguir é assim, de repente estão atrás de mim querendo me pegar, ele está se sentindo assim, e é o seguindo lá no Twitter. Se ela tem mais de um sentido, ela é polissêmica. Ao mesmo tempo, ela é denotativa ou conotativa? De, dicionário, conotativa figurada. Eles estão me seguindo. Esse seguindo daquela chargezinha ali, daquela tira, aquela era uma charge da charge anterior, estava em sentido conotativo. Então esses termos têm que estar bem presentes para vocês. Homo igual, mesmo sentido, igual, escrita igual, homo, crítica, personificação, prova concreta. Todos esses termos estavam colocados no Enem do ano passado. Indução, definição, hierarquia. Como é que é a história da hierarquia? Escolhendo uns aqui para falar aleatoriamente. O sujeito escreveu o texto e foi organizando as ideias. Assim tem que ser o texto de redação de vocês. Os argumentos têm de ser organizados hierarquicamente. Você pode escolher do mais forte para o mais fraco ou do mais fraco para o mais forte, mas não pode ser tudo misturado. Então eles vão mostrar textos em que às vezes há uma hierarquia, e vocês vão perceber isso lá naquela leitura. A exemplificação, isso sempre no enunciado, o Enem diz assim, ó, o autor utilizou as seguintes estratégias. Esses são os termos que aparecem na prova. As seguintes estratégias argumentativas, ou os seguintes recursos de língua, recursos linguísticos. E aí vem esse palavreado para que vocês deem conta.
voltando àquela mesma, então poderia ser assim, ó. Por que eu vou colocar essa questão aqui, ó? Naquele cartunzinho ali, ó, as estratégias polissêmica, porque tem uma palavra com mais de um sentido, conotação, automaticamente também tem uma consequência escondida aí. Ó, desde que eu entrei no Twitter, depois aconteceu uma consequência. Consequentemente, eu estou achando que as pessoas estão me seguindo. A consequência de entrar. Por que eu estou mostrando isso? Porque, às vezes, na primeira alternativa, diz assim, ó, que o recurso utilizado é a polissemia. Devido a não sei o que, eles trazem a teoria direitinho para vocês lerem todo o enunciado. Aí o aluno diz assim, ó, óbvio, polissemia. Esta tira é polissêmica. Tenho a impressão de que estão me seguindo. Seguindo tem mais de um sentido. Como vocês às vezes estão muito cansados, a prova é muito cansativa, pensam que já encontraram a resposta na letra A. E não leem a letra B, nem a letra C, nem a letra D. Vocês têm que entender que língua portuguesa é assim, ó. Às vezes, e muito frequentemente, duas respostas estão certas. Os olhos, mas eu marquei aquela resposta, estava certa aquela resposta. Estava mesmo. Só que a gente sempre tem que ler todas, porque vocês vão estar buscando a mais correta. Sempre assim, ó. A prova do Enem, às vezes, aparece menos isso, mas os outros vestibulares, então, é muito frequente. Duas respostas. Isso. Essa é a verdadeira. Não, mas a outra é mais completa. Então, a gente não pode desistir e parar as questões achando que encontrou. Chegou na letra C, na letra D, achou que encontrou a resposta. Não, vamos combinar. Vocês estão tirando 2 dias para se dedicarem. Tempo integral. É para cansar? É óbvio que vai cansar. Imagina, são umas provas que vocês saem de lá, parece que apanharam, de tão cansados. Mas é para isso que vocês estão lá. É para saírem de lá no último minuto, lendo bem devagar. Por exemplo, a prova de língua portuguesa, que é no domingo, leu, imaginou, pensou, como se fosse a coisa mais agradável do mundo. E pode ser, tudo bem? Desde que vocês façam bem devagar. Eu acho que é importante que o aluno não veja a prova de língua portuguesa como uma inimiga, nem a redação. Que parece que vocês vão para a guerra e a prova é o inimigo de vocês, entendeu? Não, vocês têm que amar a prova, os autores, aquela prova demorada. Vocês vão ficar indo lá cansadíssimos. Melhor se aliar e ficar bem amiguinho daquela prova. Deixa-me ver. Selecionei essa questão do Enem do ano passado para dizer para vocês assim, ó. Quando cai gramática, não é a gramática tradicional, é a gramática de sentido, tá? Só para lembrar. Então, o Enem não tem gramática? Não, o Enem não tem gramática. Tem sentido. A prova de redação é que vai ter a gramática lá para olhar. Isso aqui tinha uns tubarões. Job, tá lindo. Maravilhoso. Pra onde tu tá olhando, Job? Eu sei pra onde tu tá olhando. Tá bom. Tinha uns tubarões ali, tá? Tinha uns tubarãozinhos andando ali que eu não consegui escanear o tal dos tubarões. Diz assim, ó. As palavras e as expressões são mediadoras. Mas é um palavreado. O Enem é um palavreado. As palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos produzidos no texto. É óbvio, as palavras e as expressões são mediadoras do sentido. Tem que ler e pensar. Na fala de Agar, a expressão é como se ajuda a conduzir o conteúdo para. É como se. Língua portuguesa. Hipótese, possibilidade, tudo bem? É como se. Isso é o máximo da gramática que cai. É uma questão de gramática. Mas eles vão trabalhar com o sentido. Veja quantos tubarões estão seguindo a gente. É como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. É como se. O máximo da gramática, então é isso aqui.
que vocês vão aproveitar causa, consequência, condição, ainda numa ideia de leitura, tudo bem? Isso é a gramática do Enem. Agora eu só vou mostrar para vocês assim, ó. Não é para ler o texto? Óbvio que é para ler o texto, mas primeiro o enunciadinho da teoria. Olha ali, ó. Tem um texto, aí para trás tem um texto. O enunciadinho diz assim, ó. Na leitura do fragmento do texto, antigamente, é um texto que o título é Antigamente, constata-se pelo emprego de palavras obsoletas. Agora me enfiou a faca, porque obsoletas eu não sei o que é. Bom, mas no texto você vai perceber o que são palavras obsoletas. São palavras ultrapassadas. No texto, agora eu quero que vocês aprendam a juntar. O texto é assim, ó. Antigamente. Antigamente. Vocês têm que pensar o Enem traz todas as pistas para um aluno gabaritar. Na leitura do fragmento do texto, antigamente, constata-se pelo emprego de palavras, não vai ser modernas, né? Mas em todo caso, que alguns itens lexicais outros tempos, outrora produtivos, não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno de não usar mais palavras antigas revela que o léxico representa uma realidade linguística variável. Tá, não precisava nem ler o texto. A gente sabe. O professor que bate o olho nesse enunciado diz assim, eu não preciso nem ler o texto. Mas vocês vão garantir, vocês vão ler bem o texto. O texto diz assim, ó, as palavras mudaram lá de outrora, de antigamente. Que é para dizer, a linguagem muda. O vossa era de 1000 anos atrás, o vós de 1000 anos atrás. Hoje é tu ou você. A linguagem foi mudando. A prova do Enem é linguagem, variação linguística, quem disse, quando disse, como disse. É sempre nesse sentido. Tinha um texto aí, já na prova do ano passado, me interessa o enunciado. Diz assim, ó, Barros, memórias, olha lá em cima, memórias inventadas à infância. Então o texto que eles estão tirando é memórias inventadas à infância. Aí diz assim, no texto o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades do uso da língua e sobre seus sentidos, tá? Como eles podem produzir. Há exemplos das expressões voltou de ateu, deselimina, esse e eu não sei a ler. Com essa reflexão o autor destaca. Tá. Vejam bem, questão de nível bem difícil essa. Essas palavras horrorosas estavam nesse texto, tá? Vejam bem, voltou de ateu, voltou de ateu. Eles perguntam para vocês assim, ó, voltou de ateu. É um desvio linguístico? Desvio linguístico cometido pelo personagem. Eu acho que isso é um desvio linguístico. Tá, mas todas elas, para ser a resposta desvio linguístico, todas elas têm que cometer o mesmo erro. A outra diz assim, ó, a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. Isso aqui é só riscar. Gramática nunca tem a ver com língua portuguesa, para o conhecimento da língua portuguesa. A distinção clara entre a norma culta e as outras variedades. Nada a ver. O relato fiel de episódios por cabeludinho. É que o bom do Enem é que há questões que são absolutamente absurdas. Aí diz assim, o que é aquele palavreado lá faz? Valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais. Por essa eu não ia acertar, é verdade. Vejam bem, umas palavras estranhas, para mostrar que há questões no Enem, de grau bem difícil, umas palavras estranhas que a gente não sabe o que fazer. Onde que está a resposta? Intencionalidade. A gente tem que perceber com que intenção o autor escreveu. E o autor escreveu, quando a gente lê o texto, chega à conclusão de que o autor escreveu com intenção de brincar com as palavras, intenção lúdica. Questão de nível bem difícil. Acho que só tem mais agora. Agora funções da linguagem. Vou só passar. Vou dar um tapa nas funções da linguagem. Quando o Enem, milhões de anos atrás, estou exagerando,
Quando o Enem surgiu, a prova do Enem era assim muito voltada para as funções da linguagem: emotiva, conativa, afática, poética, metalinguística, referencial, que todos os alunos normalmente sabem decor. Não, hoje em dia não. O ano retrasado, tudo bem, nós tivemos 2 questões. E no ano passado, uma única questão de funções da linguagem. O que significa que vocês não vão mais precisar ficar horas se preocupando com as funções da linguagem. Funções da linguagem: referencial ou denotativa. É aquela que fala de, é objetiva, expõe dados, está sempre na terceira pessoa. Caiu a questão, vocês matam a pau. Função emotiva, que é essencialmente poética, centrada no eu, na primeira pessoa, vocês tiram de letra. Função conativa ou apelativa, que é aquela das propagandas, que é um apelo, quer vender um produto, compre isso, faça aquilo, pegue isso. Ela geralmente está aqui, no modo imperativo. Apelativa ou conativa, apelo, linguagem das propagandas. Geralmente vocês estudam muito isso, que os professores passam bastante, tá? Passei a metalinguística, passou rápido demais, não sei voltar. Passou a metalinguística. Voltou? Tá. Metalinguística é a função da linguagem. Quando a gente tem necessidade de usar a linguagem, a palavra